Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. O programa Mais Tradição já começou. Abraço meus amigos, meus irmãos do mundo inteiro. E evoco e valorizo as tradições mais caras do mundo. Estamos no garrão da pátria, Rio Grande do Sul, Brasil. E integra e valoriza o Pampa Verde e Amarelo. O Brasil tem vários Brasis. É muito importante quando se encontramos e que viemos na luz da própria história. E hoje estou recebendo aqui um taura, um amigo, um irmão, ele que é nordestino, nasceu em Natal. Eu falo em Paulo Dantas de Melo, um nome marcante. E dizer para vocês que esse programa valoriza a família, valoriza o campo, valoriza o senhor que é do interior e que não deixa de ser um palanque do pago, nós guarnecendo um pedaço desse chão. Paulo Dantas de Melo, seja bem-vindo ao Rio Grande do Sul. Esse estado faz parte da tua vida e do teu viver e da tua família, aonde integramos o Pampa Verde e Amarelo. Eu admiro o homem de chapéu de couro, um homem valoroso, grandes talentos, como o Luiz Gonzaga, que um dia esteve aqui no Rio Grande do Sul, esteve num município chamado Bento Gonçalves, porque ele representava, por intermédio do seu acordeão, o som da própria terra. E uma das marcas conhecidas no mundo inteiro é o acordeão Todeschini. E Luiz Gonzaga tinha um acordeão próprio, era branco, e ele que botou uma marca muito grande e muito forte quando andava nas suas andanças, mostrando e valorizando o seu talento. Omair, primeiro agradecer a oportunidade de estar num evento tão especial quanto esse, na presença de um grande amigo, né? E para mim é um orgulho estar num programa como o seu, tá? Como você disse, eu me chamo Paulo Dantas, eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu vou fazer agora, é até desagradável falar a idade, mas eu vou, 63 anos, né? Tá novo, tá novo. 63 anos. E venho de uma família nordestina, com muito orgulho, vou contar um pouco da história. Queremos saber. Permite. Abre tua alma. Tá legal. Minha mãe chama-se Helena e meu pai chama-se José, tá? A parte da família da minha mãe é muito interessante falar um pouco, porque o meu avô, Sátiro Adelino Dantas, ele era mascate no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada São Paulo Potengi, que fica a uns 95 quilômetros de Natal. E lá no Nordeste a gente chama de mascate aquele homem que faz o transporte, a troca de mercadorias, né? E naquela época não havia estrada, não havia transporte, e era tudo feito no lombo do jumento, né? Simplesmente eram picadas, não tinha estrada, Sim, né? eram picadas, exatamente. Exatamente. Não tinha aquela estrada já definida, né? Então, assim, ele saía de São Paulo, do Potengi, da nossa fazenda, que era chamada Belo Monte. Por que Belo Monte? Porque ela ficava num pequeno serrote, a gente chama de serrote lá no sertão. E embaixo passava o Rio Grande do Norte, que deu até o nome do estado, que é o Rio Potengi. Que denominou o nome do Rio Grande do Norte. Exatamente, do Rio Grande do Norte, que é esse Rio Potengi, né? Então ele passava lá embaixo, e é um rio de características, eles são temporários, a maioria dos rios no Nordeste são temporários, porque a gente tem aqueles longos períodos de ausência de chuva. Justo. E os rios que são as veias, né, do nosso Pampa, né? Sim, aqui são incríveis. E o meu avô com a minha avó, que se chamava Cândida, tiveram 23 filhos, né? Que eram mascate. Que eram mascates. Dos 23 se criaram 21 filhos. Dentre eles a minha mãe Helena, né, que era a terceira na escala, digamos assim, de nascimento,
né? Vieram 2, depois veio a minha mãe Helena. E é muito engraçado porque de tios que dessa origem toda, eu tenho tios que tiveram 13 filhos, né? E aí teve uma determinada época do ano, na fazenda Belo Monte, a gente se reunia, a família toda se reunia, e se criou isso. E aí haviam 350, 400 pessoas que às vezes você chegava e dizia, rapaz, quem é aquele ali? Não, aquele ali é primo do fulano, é teu parente, você às vezes nem conhecia, né? Tu vê como E tão grande que a família era. E o meu avô Sátiro, ele fazia o seguinte, ele colocava as mercadorias produzidas lá na fazenda, e aí basicamente milho, mandioca, né? E carne, a famosa carne seca, mais conhecida no Nordeste como carne de sol. Que aqui para nós é o charque do Rio Grande do Sul. Similar, né? O charque ele tem uma característica um pouco diferente da carne seca. Diferente, né? Mas assim, o princípio é o mesmo. O princípio, na realidade, é o mesmo. E meu avô fazia o transporte da farinha, do milho. Farinha de mandioca. De mandioca. Farinha de mandioca. Produzia a mandioca na própria fazenda, porque a mandioca ela é uma planta bem resistente e necessita de pouca água. Então, assim, o Nordeste, toda casa no Nordeste tem a gente chama de caixas de água. Porque eu passei períodos de 5 anos de seca, né? Então, no Nordeste, um inverno bom no Nordeste, ele vai ter aí 800 milímetros em 3 meses e meio. O restante, você pode tirar o telhado da casa e armar sua redinha lá e dormir que não vai cair água, de maneira nenhuma. E tiveram invernos de dar 100 milímetros durante esses 3 meses. Então, numa escala de 5 anos, você tem esses períodos de seca que a cada 9, 10 anos acontecem. Então, a água para a gente é um bem muito precioso. Então, assim, todo mundo procura armazenar. Na fazenda Belo Monte, essa água é uma água que a gente chama de salobra, tá? Que é aquela água que está ali próxima à superfície, secava e tem aquela água barrenta, né? Daí eram usados os filtros de barro para colocar e como não havia energia, não havia geladeira, existe uma coisa muito legal lá, que a gente chama das moringas de barro. Então você filtra a água, jogava dentro da moringa e ela ficava fria. Bota gelar. Ali ela ficava... Era a nossa geladeira. E para manter a carne, a não ser... Porque quer manter uma carne fresca, dizer, abater um animal. Não tinha geladeira, é tudo na base do sal. Tudo na base do sal. Consumir o considerado a carne fresca, consumir de imediato, né? E salgar o restante da carne para conservar. Daí vem a chamada carne seca, porque assim, a carne de sol é a mais tradicional, que todo mundo conhece. Vou lá no Nordeste, eu quero comer uma carne de sol. Mas a gente chamava de carne seca, porque ela é uma carne negra, totalmente desidratada e com muito sal, né? Com muito sal. É uma carne dura, mas de um sabor muito especial. E que lá no sertão, meu avô, minha avó, eles faziam uma manteiga chamada manteiga do sertão, né? Que pega o leite do gado, você coloca o leite para ferver e cria aquela nata. Você vai acumulando aquela nata e aí depois você leva no fogo, coloca sal e ela vai ficar uma manteiga especial amarela, assim, da cor de gema de ovo. E essa manteiga é a manteiga que deve ser usada com a carne seca. Tu vê, cada... É por isso que eu disse, esse Brasil é muito grande, né? Tu tá falando uma das coisas que aqui, na Serra, na nossa região do Rio Grande do Sul, muitas vezes, isso aí, ao pé da serra tem o alemão, na serra tem o italiano, e também, no tempo que não tinha geladeira, se eles abatiam uma carne, um porco, uma suposição, eles guardavam na banha, muitas vezes, porque não tinha. E também tu tá dando aí essa parte da manteiga. São comidas que nos trouxeram até hoje, né? A lembrança. Mas eu quero te ouvir. Sim. E a gente, quando reunia as férias, o que a gente mais gostava de fazer era ir para a fazenda para escutar as conversas e as histórias do meu avô, né?
Então, Que assim, lembrança. Quero te oferecer um chimarrão. Sei que tu é do Tererê, mas é o símbolo da hospitalidade do nosso Rio Grande. Aí. vamos. O teu avô, o Mascate, é o que levava para todos os lugares as novidades, né? E a mercadoria de parte de alimentação, Sim. o intercâmbio. Sim. Basicamente para Natal, que é a capital do estado do Rio Grande do Norte, né? E lá fazia essa troca por mercadorias que iam atender a família, né? Iam atender aquela região lá de São Paulo do Potengi e tudo. Então ele fazia essa troca. E, Omaí, é engraçado porque esses 94, 95 quilômetros em média, ele gastava 2 semanas e meia no lombo do jumento, né? Aquela... Sim, ele tinha uma comitiva, né? Sim. Levava o quê? 5, 6, 8 jumentos? Sim. Mercadoria, né? Sim, com mercadoria e os filhos acompanhando, os filhos homens, uma parte... Mas imagina que escola, né, tchê? Sim. E as tias e a avó ficavam cuidando das tarefas da casa, de tudo, do cuidado da família, né? E a história do meu avô vem daí. A parte do meu pai foi o contrário, eu só tenho uma tia, né? Meu pai saiu muito cedo de Lages, do Cabugi, que tem uma particularidade muito interessante, que tem um vulcão, né? É um dos poucos vulcões que existem no Brasil, está lá em Lages do Cabugi, chamado Pico do Cabugi. Tu vê, rapaz, isso eu não sabia. Eu venho recentemente, estou vindo dos Andes, Sim. de lá, tu sabe que o vulcão é coisa normal praticamente. Sim. Mas agora tu falou também sobre a água saloba. Aqui tem problema de água saloba. Porque nós cruzamos os Andes, nós fizemos uma trajetória um dia a cavalo, molhamos as patas dos cavalos no Atlântico e depois molhamos no Pacífico, em Valparaíso, no Chile. E nossos cavalos tiveram problema, porque a ração era um melaço, e eles bebiam a água saloba e dava cólica. E agora tu falaste numa coisa que me chamou a atenção sobre essa parte de saloba, mas para você saloba é outra. Assim, vou entrar um pouquinho no... É que tu falou no vulcão, por isso que eu assimilei. A água do Nordeste, é engraçado isso. Lá na região do Rio Grande do Norte do Ceará, existem 2 aquíferos. O aquífero Jandaíra, ele está ali de 2 metros até 100, 150 metros. Essa é a água salobra. Ela é uma água de reposição muito rápida, por causa da chuva, Sim. tá? Mas ela tem uma concentração de sal muito alta. E existe o outro aquífero que está mais abaixo, que vai dos 300 até 1.800, e aí ninguém imagina para baixo o que é que ainda tem, né? Que é uma água de altíssima qualidade, que é água hoje usada para população e para agricultura, para o agronegócio, né? Então, naquela época, não existia nem recursos, nem tecnologia para estar pegando água lá tão funda, que é uma água muito cara, né? Sim. Então, assim, as famílias usavam dessa água para alimentação, para banho, para os animais, para tudo. Era água que existia, né? Daí, quando chove no Nordeste, existem muitas músicas de Luiz Gonzaga que fazem referência a isso, né? É uma bênção, a gente considera isso uma bênção. Para mim, é o melhor período que tem no Nordeste, inclusive onde está a melhor festa para mim, que é o São João. É a época da fartura, é a época um pouco pós-chuva, que ela vai de fevereiro até final de abril, mais ou menos, e aí vem o milho, e aí vem a mandioca, e aí vem o que a gente chama de fartura. Sim. Né? Mais ou menos. Que é São João. Que é o São João, que é onde está o forró, onde está toda aquela tradição. Inclusive, hoje eu estou aqui com esse chapéuzinho do Dominguinhos, que é um chapéu que ele é chamado Dominguinhos, porque o Dominguinhos foi quem, digamos assim, popularizou, divulgou muito, né? Isso, através da sua música. O Luiz Gonzaga também, não podemos esquecer de jeito nenhum. Né? Não, de maneira nenhuma, mas é importante. E essa estrela que tem esse chapéu? Esse chapéu, ele assim, Câmara Cascudo, que foi um dos maiores historiadores do Brasil, um rio-grandense, de Natal. É um homem de um nome Sim, elevadíssimo.
Luiz Câmara Cascudo. Ele fala que esse chapéu ele tem uma origem judaica, dos novos cristãos que vieram dos portugueses. Certo. Vieram para o Nordeste e ele é arredondado como forma do quipá, né? Que é aquele chapéu que o judeu usa. O judeu usa. Que é a proteção do senhor. Essas abas a gente chama de cabelo de rabicho, né? São os peiotes, que faziam alusão aos cabelos dos judeus. Dos judeus. E a estrela é a estrela de Davi. De Davi. Né? Então, assim, lá no Nordeste tem 2 tipos de chapéu bem populares. Tem esse e tem o Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, usava, que é aquele napoleônico, né? Que é aquele chapéu, assim, meio lateral, ele é meio ovalado, e chamado de chapéu napoleônico, né? Imagino que também por influência lá da França e tudo, porque os franceses entraram lá no Nordeste, no Maranhão, naquela região toda. Várias etnias o nosso Brasil, né? Sim. O Brasil é feito de várias etnias, né? Sim. Mas é importantíssimo isso que tu está falando. Mas para te ver, é uma das coisas que nos toca muito quando parte da luz da própria história e se sabe e se valoriza muito. Eu tenho isso comigo e por isso nós temos o programa Mais Tradição, e aqui de alta e viva voz agradeço a Ouro Fértil, que nos dá um sustentáculo maior. Aliás, eu quero dizer para ti que hoje tu estás aqui porque temos um amigo, um irmão em comum, né? Adilson Peroso, quer dizer alguma coisa para ti? Rapaz, Adilson, falar do Adilson é complicado, hein? Porque, primeiro, é um prazer grande, tanto ele quanto o Francisquete, eles são meus padrinhos de casamento. Pô, né? Rapaz. São meus padrinhos de casamento. E o Adilson tem uma história muito particular comigo já há muitos anos, né? É uma pessoa espetacular, um cara que eu gosto muito. E tá aqui ali, tá ali meio escondidinho, mas tá ali. Mas tá aí, tá aqui. Tá dando a presença. É um elo fraterno. Sim. A minha história com o Rio Grande do Sul, ela tem vários pontos assim que são muito legais. Eu digo que é muito arretado, né? Esse é um termo que o nordestino usa quando é uma coisa boa. Rapaz, aquilo ali é muito arretado. Pensa uma coisa arretada, é uma coisa boa, uma coisa saborosa de falar, uma coisa, né? O Adilson, eu conheci o Adilson através do agronegócio lá no Rio Grande do Norte e chegou com muita experiência já, com muita vivência e um cara de uma decência assim espetacular, né? O Adilson não para, o Adilson é um mundel, né? Tá aqui, tá lá, nunca sabe onde é que ele tá. Difícil encontrar ele, né? Difícil encontrar o homem. E eu também tenho um grande amigo que a minha formação, assim, vamos lá, fiz o curso, a gente chama, naquela época a gente chamava de ginásio e científico, que hoje equivale aos anos educação primária e secundária. Na nossa época era esse termo, você está falando colegial, né? Após isso, eu fiz da primeira escola de hotelaria do Brasil, do Rio Grande do Norte, perdão, um hotel-escola chamado Barreira Roxa Praia Hotel, que tinha uma particularidade muito engraçada, porque foi uma casa que foi feita por um governador e por aquelas questões de preservação de praia, se transformou a casa numa escola de hotelaria, né? E eu fiz parte, e aí conheci um gaúcho chamado José Cabral Jardim Filho, de Porto Alegre, advogado ele, né? Há muitos anos atrás. Então, assim, a história com o Rio Grande... José Cabral Jardim Filho. É o nome de general de tropa, porque é comprido o nome dele. Hoje ele mora em Natal, é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa assim maravilhosa, e foi a primeira pessoa que me apresentou o chimarrão. Olha aí, né? A primeira pessoa que me apresentou o chimarrão. Nunca tivemos a oportunidade de estar juntos aqui no Rio Grande, né? O Rio Grande é um estado assim que me encanta por tudo, por ver como as pessoas pensam, como a tradição familiar é importante, como desenvolvimento, né, industrial, do agronegócio, da cultura. Uma das coisas que eu mais valorizo é isso. O rio-grandense do Sul, ele valoriza muito essa cultura dele. Isso é uma coisa fantástica, porque um povo sem memória... É um povo sem raízes. É um povo sem raízes, né? Isso é muito importante. Mas
Graças a Deus, eu enxergo, vê como eu enxergo aí o teu avô, que foi um homem que difundiu, que levou novidade, que tinha a visão de expandir esse mundo do comércio, da própria indústria, né? A valorização da integração dos povos. Isso é muito importante, muito importante. Verdade. A família Dantas, o Dantas vem de Portugal, né? A família Dantas, os Maranganhas são os precursores dessa família e eles estavam no interior da Paraíba. E tem uma particularidade muito engraçada, assim, para mostrar um pouco do que era a cultura do Nordeste, era chamada de ouro branco, né? O Nordeste tem uma característica de economia, né? Que começou com ouro branco, que é o algodão. Então, assim, os Maranganhas, eles foram em 1700 e alguma coisa, não recordo especificamente a data, mas foram para a Inglaterra de navio, porque era o meio de transporte. Era o meio de transporte, né? 2, 3 meses, e compraram máquinas de tear algodão. Olha né? aí, rapaz. E aí trouxeram para o Porto de Natal, que é a cabeceira do Rio Potengi, onde está o Porto de Natal hoje. Certo. E daí levaram essas máquinas com aqueles ferros, tu imagina tudo isso sem estrada, com vereda, com boi puxando, para perto de Patos, no interior da Paraíba, que é longe, viu, amigo? E tu imagina que no sertão, o sol, aquela coisa toda... Pega pesado, né? Foram e colocaram, então, essa veia do desenvolvimento também tem. Agora, as características de clima nunca ajudaram muito, porque realmente é muito difícil você estar numa região em que você vê o seu gado morrendo de sede, você não pode fazer muita coisa, né? Tu olha para o teu animal assim e diz, rapaz, vou alimentar com o quê? Né? O Nordeste parece um pouco com a cultura chinesa, lá os chineses o que mexe comiam, né? Porque era muita gente, muita gente. Sim. Então, assim, no Nordeste tem a história da caça, que hoje, por questões ambientais que são perfeitamente corretas, é proibido. Mas, por exemplo, o peba para o nordestino ele é um tatu. E o meu avô, quando tinha um peba, disse, tem um peba, vamos engordar o peba e vamos comer o peba. Então, assim, palma, a gente via crianças comendo palma, que é aquele cacto. Sim. Né? Então, assim, termina se adaptando. O nordestino tem como animal de estimação o jumento, né? Luiz Gonzaga tem músicas que falam do jumento. Mas eu agrego outra coisa, outro animal, chamado bode. Né? Bode, justo. O bode, ele com sede, ele faz xixi, bebe xixi, mas de sede ele não morre. O bode é um animal assim... Muito forte, né? Muito forte, muito resistente, muito. Engraçado, o bode, o cabrito, para nós aqui, você é cabrito. Sim. E o bode é o macho. Sim. Ele sobe até em árvore e come a casca. Come a casca. Já se encontrou, meu avô já encontrou no estômago do bode pedra. Pequenas pedras. Verdade. Acho que pelo tema do sal. Né? Acho que pelo tema do sal ele vai lá e bode, eles usam a cangaia do bode, que faz um X assim grande, porque o bode você pode botar qualquer cerca de 5, 8, ele passa. Arame, ele vai e passa. Então... Porra, aqui me chamou a atenção num lugar em Sobradinho, praticamente central do Rio Grande do Sul, passando um dia, aliás, é terra do Francisquete. O Francisquete nasceu lá. Eu olhei assim, uns cabritos subindo numa árvore, cara. Sobem. Para comer a casca. Sobem. Em Lajes do Cabugi, como eu te disse, o vulcão lá, ele é pedra sobre pedra. Ele não é uma pedra, não é aquela areia, não. Você chega, de longe você vê aquela ponta marrom, quando você chega perto, é pedra sobre pedra. Os bodes subiam aí tranquilamente e era a casa deles. Só tinham medo de uma coisa: chuva. Por incrível que pareça. Esse medo de chuva. Lá no Nordeste a gente diz assim, rapaz, esse caboclo aí tá com mais medo que bode na chuva. Esse ditado eu não sabia. Esse caboclo aí tá com mais medo que bode na chuva, porque choveu, o bode se esconde.
né? Se esconde. E eu entendo isso porque dá muito problema de parasita nas patas do bode, né? Então, assim, essa é um pouco da cultura do Nordeste, né? Voltando um pouco, meu pai foi para Natal, porque Natal era a capital, né? Lajes do Cabugi é uma cidade muito pequena, ainda é muito pequena, né? Hoje tem um desenvolvimento muito interessante da energia eólica, porque a energia eólica hoje no Nordeste é uma coisa gigante. Se comenta, eu posso até estar, mas se o dado estiver errado, me permita, mas fala hoje em 30% da energia produzida no Brasil já é energia eólica, né? E o Nordeste é um paraíso para isso. Então, por onde você anda, o interior, o litoral, você vê torres e mais torres de energia, que é uma energia renovável. Sim, né? sim. E aí meu pai foi para Natal, minha mãe também saiu de Barcelona, que é a cidade onde ela nasceu, e aí se conheceram, casaram e somos 4 filhos. Catarina, que é a mais velha, que é minha irmã, hoje mora em Brasília, mas já morou no Rio Grande do Sul. Olha aí. Eu tenho um sobrinho gaúcho, 2 sobrinhos gaúchos, de Santa Maria. Santa Maria, o coração do Rio Grande do Sul. Centralização. Ela se formou em engenharia elétrica e se formou em pedagogia e virou professora da ETFERN, o antigo IF, lá no estado do Rio Grande do Norte, e largou tudo para ser mãe, né? O esposo é militar da aeronáutica, Tá. Chegou a tenente brigadeiro. Poxa. E aí foi para Santa Maria, que tem uma base aérea muito muito grande. Muito grande. Muito forte. E aí saíram de Natal, no Rio Grande do Norte, para Santa Maria de Fusca. Vieram num Fusca, um Fuscão, famoso Fuscão. Porra, mas o Fuscão, aquilo era um tanque de guerra. Aguentava tudo, né? Com o Fiat. E aí veio para o Rio Grande do Sul e depois de um determinado tempo foi para Assunção, porque ele virou adido militar, foi fazer um treinamento lá em Assunção e tal, e conheceu o Paraguai, onde hoje eu estou, onde hoje eu trabalho. Mas como é que tu está no Paraguai? A história Eu estou te falando do Paraguai porque o Paraguai, eu conheci o Paraguai a cavalo. Saímos do Alegrete, terceira capital farroupilha, é um marco da história da Revolução Farroupilha, e fomos até Assunção. E é um país que eu conheci e valorizo muito pelo seu povo, pela sua riqueza, pela sua bravura e pela cultura deles. Sim. Não, é com orgulho que eu te pergunto isso. E assim, a minha ida foi uma ida meio assim, eu tenho um amigo que fabrica máquinas para a área de reciclagem e tem uma grande empresa lá no Paraguai que está, na época, estava precisando fazer um treinamento numa área específica e eu morava em Formosa, estava para voltar para o Nordeste, né? Lá para Icapuí, que Icapuí fica na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. Depois a gente fala um pouco sobre isso, que também é muito bacana. E ele chegou e disse, Paulo, você tem como ir lá em Cidade do Leste, passar uns 15 dias, fazer um treinamento nessa empresa e tal? Eu digo, vou na hora, vamos. E aí me pus, 5 dias após estar dentro da empresa, a direção da empresa me chamou e disse, quer vir morar aqui? Eu digo, o quê? Tu tá doido, macho? Não, a gente quer que você trabalhe aqui com a gente e tal. E nessa brincadeira eu tô há 1 ano. A gente mora em Foz. Que coisa linda. E eu atravesso a ponte todo dia para a Cidade do Leste. E uma das coisas mais legais, mãe, que eu vejo na cultura paraguaia é que eles incorporam o Guarani ao espanhol. Justamente. Incrível isso. Para mim é uma dificuldade, porque o Guarani, a entonação, as palavras, é um pouco difícil, tenho que estudar bem para você entender. Mas eles valorizam isso, né? Eles valorizam muito isso, o Guarani. O Guarani. Aliás, o Guarani foi a primeira linguagem nossa aqui, dos próprios Guaranis, né? Das ruínas missioneiras. Sim. Nessa vinda agora para o Rio Grande do Sul, tive o prazer e a oportunidade de passar em São Miguel das Missões. Olha aí, rapaz. E fui lá, que lugar. Tu passou, e esse ano, foi muito bom tu falar nisso, esse ano de 2026, te desejo muita paz, muita luz, muita
prosperidade a ti e tua família, é o ano que está sendo celebrado 400 anos de história do Brasil. Se o Brasil tem 526 anos hoje, as missões dessa região que tu tivesse tem 400 anos. Ali se criou e se formou o Rio Grande do Sul. Devemos muito a essa região missioneira. Isso. E eu fiquei impressionado porque não só pelo local, pela preservação, mas pela história, né? História. Pela história. E à noite eles têm um espetáculo de luzes que eles contam um pouco da história dos jesuítas. Tu estivesse nas ruínas de São Miguel. De São Miguel. Dormi em São Miguel e, assim, que lugar maravilhoso. Tu viu a energia que se forma aquilo ali? Naquela... onde sai o som da própria ruínas missioneiras? Eu coloco muito para os meus amigos, eu tenho muitos amigos fora, na Espanha e Itália, que a gente tem um contato muito grande com eles também. Vocês não podem deixar de vir a São Miguel. Vocês têm que vir a São Miguel. Tem que conhecer São Miguel. Tem que conhecer essa história, porque é espetacular. Que lugar incrível, de uma energia. Você colocou muito bem, de uma energia assim incrível. Muito grande. Muito grande. Nós tivemos um dia os Cavaleiros da Paz, um grupo que nós temos no Rio Grande do Sul. Formamos uma guarda aos 4 tenores que tínhamos e foi feito um ato muito grande lá dentro das ruínas missioneiras. Ficou uma coisa assim que até hoje não me sai da retina, do pensamento, o que nós vimos e o que nós passamos lá. Incrível, é um local assim que foi espetacular. Minha família, meu filho Matheus e minha esposa Sueli, saíram de lá encantados. Eu achei que o Matheus já está conosco hoje aqui. O Matheus hoje ele está um pouco ressaqueado, digamos assim, não, porque ontem nós fomos lá no, acho que é Gaspen, e o moleque, o pai tremia de um lado filmando, a mãe desesperada em cima gritando, e ele pulou lá naquele trem lá, uma queda de 75 metros de altura. E o moleque foi num tal de um pêndulo e foi lá e mostrou bravura, pulou, e o pai filmando se tremia que nem vara verde, como a gente diz no Nordeste. O vento bate, a vara fica... E a mãe desesperada em cima, gritando. Mas que lugar espetacular. Aqui no Rio Grande, a cada passo é uma coisa boa que acontece, é incrível. Esse é um estado espetacular. Eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Coisa boa, Paulo. Isso é importante. Mas essa tua vivência hoje do Paraguai, tu está num país que, para mim, o desenvolvimento está muito grande, né? E muitos brasileiros estão pensando e até estão indo para o Paraguai. Sim. Essa empresa que eu estou lá, ela já está há mais de 20 anos. Já está há mais de 20 anos no Paraguai. Porra. E eu comentei pro Adilson, né, que o Adilson é um excelente anfitrião e um churrasqueiro, não sei, assim, para mim isso é espetacular. A comida que ele prepara é sempre muito boa. Eu disse para ele, Mas o Adilson é mais da salada, tio. Tu tá fazendo churrasco? Bom, que ele não nos escuta, mas... Naranjal é uma cidade do agronegócio, próxima, acho que é Santa Rita, que é uma cidade brasiguaia. Eles chamam de brasiguaia, porque tem muito brasileiro com Paraguai, e o agronegócio lá está muito forte. E o Festival da Costilha, em 2026, faço questão que vocês vão lá, de Naranjal. É algo impressionante. Olha aí. Impressionante. Tu sabe, lembra de que mês vai ser? Eu acho que foi outubro, posso estar enganado, mas eu confirmo isso. Maravilha. Eu confirmo. E nós chegamos, né? Eu cheguei com os paraguaios, amigos. Paulo, nós voltamos com esse tema os paraguaios. Nós vamos para o nosso espaço cultural e siga teu mate porque voltaremos já. E evocamos e valorizamos o homem rural, o agro, o homem que mora no interior do interior e que não deixa de ser um palanque do pago nos guarnecendo um pedaço desse chão. Estamos aqui no meio de uma lavoura de milho que eu fiz uma tecnologia nova de aplicação. Estou me surpreendendo com o resultado, mais do que eu imaginava. Em torno de 300 sacos líquidos está rendendo milho. Nunca colhi tanto milho na minha vida
Desde vários anos que eu planto, estou realizado, contente, vou usar sempre e vou indicar para quem quiser usar. Vale a pena Ouro Pro. No começo da colheita, eu fiquei surpreendido pela rapidez de encher a máquina. Andava uns 200 metros, estava cheia a colheitadeira. E as espigas parelhas, grandes, surpreendendo o resultado. Acho que eu nunca não imaginava chegar a esse patamar de colheita, nunca na minha vida. E isso é válido pela tecnologia, pela aplicação do produto. Que tem outra área que não foi aplicado, a diferença é grande de produção. Isso dá uns 30 sacos por hectare de diferença. Esse é o resultado da aplicação da tecnologia nova da Ouro Pro. 100% Ouro Pro. Isso é uma felicidade. Chegar num patamar de colher 300 sacos por hectare líquido. É o sonho de qualquer agricultor, de todos os agricultores. Olá pessoal, meu nome é Edson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, atuo como desenvolvedor de mercado na Ouro Fertilizantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e venho falar para vocês hoje como é feita a aplicação do nosso fertilizante nitrogenado líquido Ouro Pro. O Ouro Pro é aplicado via pulverizador sem adição de água ou qualquer produto químico. Utilizando um bico específico para fertilizantes líquidos tipo jato sólido. No mercado brasileiro hoje temos apenas 2 empresas homologadas para esse tipo de bico, que é a Magnojet e a Tijet. Antes da montagem dos bicos, recomendamos que seja feita uma pré-limpeza em todo o sistema de pulverização da máquina, para evitar o entupimento e uma melhor calibração. O nosso alvo principal é o solo e qualquer outro tipo de bico que não seja especificado para o uso de fertilizantes líquidos lhe proporciona uma gota menor, ocasionando a deriva, talvez uma evaporação e assim a falta do produto no solo. O bico é posicionado de acordo com a dosagem e a velocidade de trabalho na área. Lembrando-se que temos que consultar na tabela e respeitar sempre a pressão mínima e a máxima para que esse produto tenha a melhor uniformidade de aplicação no momento. O momento de aplicação do Ouro Pro é recomendado que seja aplicado 5 dias antes do plantio ou 5 dias depois, pois depois que a cultura está emergida pode causar alguma fitotoxidez. No momento da aplicação, recomendamos que o operador fique sempre atento para que não ocorra entupimento. Ocorrendo entupimento, pare a máquina e faça a limpeza imediatamente. A calibração inicial deve ser feita com água, evitando o desperdício do produto, já com a dosagem recomendada. Lembrando que a Ouro Fértil não se responsabiliza por nenhum tipo de aplicação feita fora dos padrões de recomendação do nosso departamento técnico. Eu fui parido a lo largo e recebi o encargo de defensor da querência e conservo a imponência dos caudilhos do passado que viveram na querência e que sempre serão lembrados em gloriosas reverências. Eu quero que tu abra tua alma, Paulo, e que nos fale sobre a valorização também da mulher. Muito bem, Omair. Puxando um pouquinho, tem uma história muito bacana que pouca gente conhece, que você me permitiu a colinha aqui, porque é muita informação na cabeça. É verdade. A Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher no Brasil e na América Latina a adquirir o direito de voto em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olha aí, eu não sabia disso. E a Alzira Soriano, que também foi a primeira mulher prefeita no Brasil, na cidade de Lages. Então, assim, a mulher nordestina ela tem uma força muito grande, não só... Eu quero que tu repita. Lages e Mossoró? Isso, Celina Guimarães Viana.
né? Foi adquirida, foi a primeira mulher no Brasil e na América Latina a adquirir o direito do voto. Porque eu quis formalizar de novo essa pergunta, porque existe Lages também que é Santa Catarina, mas essa é lá no Nordeste. Né? Lages do Cabugi. Olha aí, rapaz, é a primeira prefeita mulher. Sim. Então, assim, a mulher nordestina ela tem uma força muito grande, né? Não só na família, mas também na política. Nízia Floresta, existem outras, Irmã Dulce, existe um monte, né? Eu estava falando um pouco da família também, né? Falei da minha irmã Catarina, meu irmão Jorge, que dos homens é o mais velho. Nome forte, Jorge, hein? Sim, Jorge Dantas de Mello. E aí também se formou, fez mestrado em Toulouse, na França, voltou, se transformou em professor universitário, reitor, é uma pessoa maravilhosa. Um beijo grande, meu irmão, a família toda. Meu irmão Lúcio, que é estatístico e aí entrou no fundo de carreira do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil, hoje mora em Brasília. Todo ano ele pega o carro, sai de Brasília para Natal. Mas que coisa linda. Para ir para a praia, para Pirangi, rever a família e tudo. Vai ver suas raízes. Todo ano, não esquece isso. Né? Coisa bonita. E o derradeiro, né, que sou eu, mandar um beijo grande também para os meus filhos Gabriel e Ariel, que estão em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Duas coisas que eu amo demais. E Mateuzinho e Sueli, que estão aqui em Bento agora. No Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Existe uma coisa que eu queria frisar. No Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha, né? Na Serra Gaúcha. Você, como um dos baluartes das cavalgadas, eu fico impressionado e lhe parabenizo, porque é incrível. É uma história assim que, quando a gente conta, poucas vezes, não é possível. Sim, 57 dias de cavalo, 59 dias de cavalo, são coisas incríveis. Paulo, da nossa turma, nós éramos em 23 homens, estamos aí em 9. Outros já estão no outro plano. Mas eu agradeço, falo até por eles, esse reconhecimento de vocês. Lá no Nordeste, assim, mais comum falado é a vaquejada, né? A vaquejada moderna, vamos colocar assim, Sim. Ela é uma vaquejada que é num pátio em que ficam 2 cavalos esperando a saída do boi, tem uma determinada distância, e aí solta, um faz o bate-esteira e o outro cara segura no rabo e tem que derrubar dentro daquela linha, né? Um tracejado, uma linha... Tem que ser perito no lombo do cavalo e ali na destreza, né? Mas a vaquejada antiga, e a que eu particularmente mais gosto, é a vaquejada do sertão, do meu tio, dos meus tios, dos meus avós, que ela é um pouco diferente. E daí vem muito da indumentária do nordestino, o chapéu, o gibão de couro. O gibão de couro, porque tem muito espinho, né? Da caatinga, né? Caatinga. Como é essa vegetação? Muita gente olha e vê, vixe Maria, morreu tudo aqui, tá tudo seco. Na realidade não é assim, né? Como tem pouca chuva, ela é uma planta que, para se preservar, gastar pouca energia e não morrer, ela perde a folhagem. Ela mesma solta a folhagem. Para a chuva, ela fica aquele verdejante, depois ela solta a folhagem para aguentar isso, né? E aí você tem o sabiá, você tem a jurema, tem a algaroba, que são plantas que têm verdadeiros canivetes na ponta dos espinhos, né? Daí o gibão de couro, o cavalo é protegido com peitoral, com tudo. E como é essa vaquejada? Eu digo que esse homem que bota o gibão de couro, para mim é um dos que merece mais respeito, porque não é fácil. Não é fácil. Eles soltam o gado dentro da caatinga, e a caatinga, além da temperatura dos espinhos, é um negócio... Eu sou apaixonado. Violento, né? Eu sou apaixonado. É para poucos. É para poucos, porque tu tá falando, lembrando da tua família, dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus avós, mas essa parte campeira da vaquejada não é fácil. Ainda mais campo afora, né? Por isso que tem que estar com toda a indumentária, porque senão o cara se dá muito mal. Meu tio Mário, já em outro plano, ele perdeu o olho.
numa uma ponta de uma jurema, acho que foi uma jurema, não recordo muito bem qual foi, mas pegou e cegou ele na hora. E aí eles soltam o gado e 2 horas depois a vaqueirama entra dentro da caatinga, né? Que é a vegetação típica. E para tirar de dentro? Aí você escuta de longe o quebradeiro, a gente chama de quebradeiro, né? Aquele pau seco quebrando. Porque o animal leva tudo por dentro. O animal vai levando tudo. E o vaqueiro, normalmente são pareias, né? São duplas, vem cortando atrás e os cavalos entram no meio. É uma velocidade impressionante. Paulo, e o estouro de uma tropa é coisa muito horrível. Só quem não viu estourar uma tropa de gado. Leva tudo por diante. Leva, verdade. E aí a vaqueirama vem e tem que trazer o boi, né? Ele tem um brinco na orelha e traz o boi. Tanto é que quando os vaqueiros chegam do mato, todos vêm lanhados, a gente chama de lanhados, com os couros cortados, como diz o peão, né? Sim. E é aquela turma que você tira o chapéu e diz, rapaz, esse é um homem de fibra, né? Esse é um homem de fibra. Não. No Nordeste tem a missa do vaqueiro, que tem a vaquejada dos nordestinos, todos com gibão de couro, com os chapéus, com tudo, e fazem uma campanha. O nordestino é um homem muito crente. Sim. Com muita fé. Com muita fé. Muita mesmo. Porque é uma tradição nossa, né? Sim. Meus avós e minhas avós. Eu brinco muito com meu padrinho, né, padrinho Adilson, porque toda vida que eu pego o telefone e vou ligar para ele, eu digo, benção, padrinho, né? Tá certo? Tá certo. O padrinho, ele é o segundo pai. É o segundo pai. Né? Ele é o segundo pai. E se ele te der a benção, acredita que tu tá recebendo. Sim. Então, assim, a madrinha também, Márcia, sua esposa, um beijo grande, Márcia. Isso é uma tradição, né? Isso é tradição. Sim. Isso aí... Não, meus tios, meus avós, meus pais, de manhã cedo, sempre a benção. Benção pai, benção mãe. Hoje Mateus me pede. Não, eu fui criado assim também. Benção meu pai, benção minha mãe, benção meu avô. Lá no Nordeste a gente tem mania de abreviar as palavras, né? Painho, né? Benção. Benção pai, benção mãe, né? Então, assim, é aquela coisa do abençoado e uma pessoa que lhe quer bem, que só lhe quer coisas boas, né? Justamente. Então, assim, esse é um princípio. Eu tenho essa fé, eu tenho essa crença, eu fui criado assim. Sim. E isso hoje, eu acho muito importante na formação do caráter, sabe? Hoje eu, com todo o tempo, com os amigos, com tudo que vai formando a sua personalidade, mas a base é familiar, né? Para mim, essa base familiar, ela tem muita força, carrega muita coisa boa, né? Claro. De decência, de honestidade, de ser correto, de ser justo, né? E também de valorizar o que você pensa que vale a pena, né? Justo. Então, por isso que eu gosto muito do São João, porque o São João ele é uma festa muito particular para o nordestino, não só pelo tema do forró, sabe? Mas pelo tema da tradição cultural de toda a história, né? E de valorizar uma época muito importante para a gente, que é o período da chuva. Da chuva, imagina. Incrível. Lá no Nordeste, a gente chama de inverno. Só tem inverno, né? A gente não usa muito a palavra verão. Outono e primavera, esquece. Não existe. Não existe. Porque a gente está muito próximo da linha do Equador e por essa situação geográfica, você tem sol e chuva o ano todo. Então, o nosso inverno é no verão. Tu vê como é que é? O nosso inverno é no verão. Então, e choveu, brota tudo, né, tia? Tá, boa. Essa colocação foi espetacular. A primeira... Outra coisa muito engraçada, quando eu falo para um gaúcho neblina, o que é que te lembra? Tu vê? Te lembra aquela névoa? Justamente. O que tem muito aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Então, se você falar para o nordestino neblina, para a gente tem nada a ver. Neblina é aquela chuva bem fininha, que pelo vento ela fica deitada. Isso mesmo. Então, meu pai dizia, minha mãe dizia, ei menino, não rapa a chuva não, a neblina. A neblina traz a gripe, não entra na chuva não, a neblina. Isso era uma coisa comum, né? Então, assim, nas primeiras neblinas, que quando começa o inverno, vem as primeiras neblinas,
A planta ela já emite de uma forma violenta, em 2, 3 dias ela sai de uma condição que não tem vegetação, nada, nenhuma folhagem, para aquela folhagem verde, viva, absorver muita energia, clorofila, tudo aquilo que a planta faz, para poder jogar. Tanto é que o Nordeste é um celeiro de fruticultura, e aí a gente agradece muito a Ouro Fértil, incrível como eles estão lá ajudando o crescimento do Nordeste, né? Estão lá nos dando um apoio total. Então, assim, parabéns a Ouro Fértil, Francisqueto, Adilson, essa turma toda que está aí. A gente agradece do fundo do coração. E a fruticultura no Nordeste, ela tem uma força e uma característica muito grande, porque ela recebe muita luminosidade. Aonde a gente vive, onde a gente vivia, é de 5 da manhã às 6 da noite. Não muda. Muda 20 minutos, 30 minutos, dependendo da estação do ano, não muda mais do que isso. Então, 5 horas da manhã, o sol já está nas orelhas do peão. Brincadeira. Batendo na careca, como a gente diz, né? E 6 horas da noite, pode esquecer, já tá de noite. Clareia mais cedo e anoitece mais tarde. Não, clareia mais cedo e anoitece mais cedo. Todo ano. Lá em Icapuí, e aí eu uso Icapuí como referência, que é onde está a minha casa, está tudo, tenho grandes amigos, um beijo grande para Icapuí. A temperatura média fica ali 30, 32 graus o ano todo. Tu vai pescar e à noite a temperatura da água está 28 graus. Claro, verdade. E lá é uma região muito bacana, porque lá tem muito sal, próximo à areia branca, né? Areia branca. Sim. Né? E aí alguém imagina areia branca. A areia branca vem do sal, da cor do sal. As salinas criam aquelas montanhas de sal branca e aí o nome da cidade é Areia Branca. E Capuí é uma cidade muito forte na lagosta, né? No agronegócio, no turismo. As praias do Nordeste são espetaculares. Sim. E é uma característica muito legal que você toma um banho de mar, sai e não tome banho doce, secou ali, você vê os cristais de sal na pele, de tanto sal que a região tem. Que coisa. Né? É uma região produtora de sal e assim, eu inclusive como nordestino dizia, rapaz, sal, eu penso logo em cozinha, em comida, né? O sal, não, 90% do sal vai para a indústria, para tinta, para tua camisa, levou sal. Sim, aí sim, então assim, o sal é muito usado na indústria. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. A história do Brasil é muito rica. Nós falamos já em vários nomes aí valorosos. Mas dentro da história, e é importante. Eu sempre tive curiosidade e um dia eu quero ir, já falei até para o Adilson, o cruzo do Lampião dessa terra. Vamos lá. E a Maria Bonita. Vamos lá. A história de Lampião, ela é muito ligada às questões sociais da época. Sim. Não, mas eu faço essa pergunta, não é crítica nenhuma, ao contrário. Para saber à luz da própria verdade. Sim. Como é que tu vê? Como é que tu enxerga? Lampião, o pai dele, em um conflito com a polícia na época, foi assassinado e tal, e Lampião gerou... O pai dele? O pai dele gerou uma revolta muito grande nele. Assim, o Lampião faz parte da história nordestina, tá? Mas... do Brasil, é nosso. Brasil, né? É nossa. A Maria Bonita, com sua esposa, os cangaceiros. Mossoró no São João, Mossoró tem um evento na praça da cidade, na igreja da cidade, que o bando de Lampião não estava um cangaceiro chamado Jararaca. O Jararaca. Que era um dos cangaceiros lá do Lampião e ficaram para invadir a cidade. E o prefeito Rodolfo Fernandes organizou uma defesa e Mossoró, Jararaca faleceu lá, né? Em Mossoró. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E aí eles, na igreja matriz da cidade, ainda tem as marcas da bala do conflito, o Rodolfo Fernandes, junto com a população, se organizaram e resistiram ao bando e expulsaram, alguns foram embora e outros vieram. E o Nordeste tem Lampião, mas tem algumas figuras também que eu gostaria de frisar, como o Padre Cícero. Padre Cícero foi Padre Cícero. A história do Padre Cícero é uma história, assim, incrível.
Mas desses nordestinos, se você me permite, Não, tem amigo, um quero em que- especial que eu sou muito fã, que aos 10 anos de idade não sabia escrever um O com a quenga, como a gente diz no Nordeste. Sim. A quenga é o coco seco, que você corta ele, tira... É uma iguaria que eu gosto muito, que o coco fica sequinho, você quebra ele, tira a água e tá aquele pancão branco, e você rala para você aproveitar o coco e sobra um pouquinho. E ali você bota um pouquinho de açúcar e pega uma colher e vai ralando. Então, assim, é uma cocada, daí vem a origem da cocada. Da cocada. Né? É, da cocada. A Então, cocada assim, natural, então. é, a cocada natural. E ele tem a forma de um O. Então, desculpa, no Nordeste a gente diz assim, rapaz, não sabia escrever um O com a quenga. Ou seja, botar uma quenga aqui no chão e fazer o desenho. Eu desenho. Assis Chateaubriand, paraibano. Assis Chateaubriand. Fundador dos Diários Associados da TV Tupi. Da TV Tupi. Tinha uma influência no Brasil Muito assim, grande. gigante. Muito Era grande. paraibano. Muito grande. Muito Paraibano. grande. O homem era um gênio. Incrível. E tem uma história muito particular, se puder ler o livro do Assis, é uma coisa bacana de ver. O contador enlouquecia com ele, né? Chegava e dizia, doutor Assis, o senhor passou lá em Pernambuco, nos Diários Associados, pegou um dinheiro, o senhor precisa deixar um registro para a gente controlar isso. Aí, tá bom. Aí foi lá de novo, aí o contador recebeu um pedacinho daqueles de pão, daqueles papel de pão, né? Escrito assim, eu Assis estive aqui. Levei 50 conto. E era assim. E uma figura assim, espetacular, um cara de uma cultura... gigante, de uma influência. Isso aqui foi o homem que deu o início de toda essa parte jornalística. Então assim, o Nordeste tem muita riqueza, sabe? Como o Sul tem muita riqueza, como o Centro-Oeste tem muita riqueza, como o Norte. O Brasil, eu sou apaixonado por essa terra, porque a cada lugar que você vai, você descobre uma coisa boa. Justamente, aqui mesmo eu te fiz essa pergunta e quis saber, porque, cara, dentro da própria história do Rio Grande do Sul, de revoluções, tem de várias maneiras, tem de várias visões, tem coisas que ainda não está explicado. Nós tivemos aqui naquele tempo primitivos, tipo assim, os lanceiros negros. Não existia a arma de fogo, não existia... era muito escassa a pólvora aqui. Era tudo na base do ferro branco, da faca, da baioneta, do facão, da espada, do sabre. Eu tive a oportunidade, uma coisa que me impressiona, por exemplo, o Caminho de Pedras aqui na região ali de Bento, dos italianos. Sim. E a gente vai em Maratá, a gente vai em Pinto Bandeira, onde a gente anda aqui é incrível. Incrível como as pessoas naquela época chegaram com garra, com determinação e construíram esse Rio Grande aí que é... Tu vê como é que Pinto Bandeira é um nome de um brasileiro, é homenagem aqui na Serra. O nome dele mesmo é Rafael Pinto Bandeira. Mas para cá, para a Serra, às vezes eu falo pela rádio, ou até por programação de TV, e eles queriam saber, mas como é que é o nome mesmo de Rafael Pinto Bandeira? Dom Pedro II já dizia, aonde estiver Rafael Pinto Bandeira, lá está o marco histórico territorial do Brasil. Porque era o que empurrava as fronteiras, era o Rafael Pinto Bandeira. E natural do outro lado da porteira, de Rio Grande. Município do Rio Grande. Eu tive também, lá em Foz do Iguaçu, onde a gente está agora, tem o marco da Tríplice... Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Paraguai. Tríplice Aliança. E depois eu vou te falar um troço sobre a Tríplice Aliança. Tá. E a gente lá, eles têm toda aquela visão, mostrando Paraguai, Argentina e Brasil ali naquele entroncamento do rio. Justo. E tem um evento muito bacana à noite que eles contam da história, entram com os argentinos, entram com os paraguaios, entram com o Brasil. E essa é uma história que um amigo espanhol, Luiz, um grande abraço, meu amigo, meu irmão, ele falava, Paulo, você tem que ler a história de um espanhol chamado Cabeça de Vaca. O grande Cabeça de Vaca. Que naufragou na costa dos Estados Unidos e chegou aqui. E passou em Foz. Está lá a história dele. Eu sei. Outra coisa que eu estava falando. Nós tivemos lá em Foz o Antônio Luiz Fagundes e eu, o já falecido, para nós era o Nico, o apelido dele. E
tivemos lá e justamente evocaram o nome do Cabeça de Vaca e a história dele. Lá nas cataratas, eu tive a oportunidade de aprender isso. O grande influenciador, o precursor, digamos assim, da história das cataratas foi um gaúcho que morava em Foz e que começou com a hotelaria lá. Então, assim, mais um gaúcho desbravando esse país grande e convidou Alberto Santos Dumont, que estava na Argentina, propagando as questões dos motores, dos aviões e tudo, e ele foi a Foz e aí conheceu as cataratas, né? E as cataratas, nessa época, o terreno era um terreno particular que tinha sido doado. E aí ele foi a Curitiba com esse gaúcho e foram lá no governo atual, na província, não recordo muito bem, e voltaram, e hoje as cataratas são o que são, patrimônio mundial, né? Então a influência do Alberto Santos Dumont junto com o gaúcho. Já pensou, rapaz? Junto com o gaúcho, que foi um dos precursores lá. Então, assim, a história de vocês está espalhada em tudo que é lugar. Paulo, volto agora aos Cavaleiros da Paz. 1990, nós fizemos a primeira cavalgada, e justamente do Alegrete, Assunção, Paraguai. E nós se encontramos, claro, automaticamente, com muitos parte dos paraguaios, os nativos, para te ter uma noção. E falaram para nós, elas queriam saber o que nós estávamos fazendo, porque os nativos, o que resta dos índios, guaranis, sim, vinham aqui cruzar aqueles homens a cavalo e bandeiras. Mas mal eles conheciam a bandeira deles. O que nós estávamos fazendo? E ali começou a juntar o povo, onde nós fazíamos os fogões, os acampamentos, e o nosso encontro. Professores, professoras, e daí nós dissemos, olha, nós estamos aqui no Paraguai, estamos em direção a Assunção, Paraguai, capital, para vir pedir desculpa aos nossos amigos, nossos irmãos. Nós estamos com os mesmos cavalos, as estradas são as mesmas, é a trilha da Guerra do Paraguai, aonde teve a Guerra Tríplice Aliança. Argentina, o Uruguai e Brasil contra o Paraguai. E sabe o que disseram para nós os mais antigos, os troncos? Que a ferida ainda estava aberta. E quem teria que saber o que nós estávamos fazendo lá eram os coração, as crianças. Porque nós, o que fizemos, foi feito com os mesmos cavalos, nós levamos, nós não tínhamos armas. Nós só tínhamos o verso, o canto, o toque mágico de alguma gaita, de algum violão, e buscar a integração e pedir desculpa aos nossos irmãos pela injustiça daqui. Os tempos eram outros, sim, mas da maneira que foram vistos e encarados. E eles nos entenderam. E dali, historiadores de lá passaram a nos contar com o que fizeram naquele tempo, as barbaridades que fizeram, com crianças, com idosos, com mulheres. Lá uma plantação de cana, canavial muito grande, naquela época, botavam todo mundo lá e tocavam fogo. Isso aí, então, por isso que eu estou dizendo para ti de alta e viva voz, e gravando por este programa aqui, que hoje os tempos são outros, e que nós temos que parar e fazer uma retomada de consciência e ver que teve muito erro no passado, como tem erro agora, mas nós temos que fazer uma retomada e acabar com isso. Omaí, essa é uma atitude que é para poucos, hein? Parabéns, parabéns. Mas nós fizemos isso, os Cavaleiros da Paz fizemos isso. Que coisa boa, positiva. Eu, puxando um pouco o leque disso aí, eu hoje trabalho, passo o dia praticamente todo no Paraguai, e a gente percebe uma coisa hoje lá, a força de trabalho que tem a mulher paraguaia.
porque uma boa parte da população masculina, na guerra, ela desapareceu, né? Então, assim, a força da mulher paraguaia, ela é incrível, porque ela hoje, ela compra, ela determina, ela vai, ela ainda tem isso. As mulheres mais antigas são realmente... Determinadas. São determinadas e viraram os donos da casa. Não que a mulher no Nordeste seja o homem, seja... Não. Não, eu entendo né? perfeitamente. Mas elas tomaram a frente de tudo porque não tinha. E aí foram tocar. Então é incrível como a força de trabalho da mulher paraguaia, ela é muito forte. Mas, assim, a minha relação hoje com os paraguaios lá no meu trabalho é maravilhosa. É maravilhosa. É maravilhosa. A troca que existe em Foz. Foz é uma cidade cosmopolitana, porque tem árabe, tem judeu, tem nordestino, tem gaúcho, tem paraguaio. Várias etnias, né? Várias etnias. É uma cidade... que para mim é uma cidade que eu olho assim, rapaz, que lugar maravilhoso. E eles são corretíssimos. Sim. Tu sabe que essa parte do Paraguai, muitas e muitas vezes, aí o povo começou a nos abraçar, e muitas vezes, nós estávamos no nosso acampamento, clarear do dia, nós recebíamos serenata, com harpa, violão, os paraguaios iam ao nosso encontro, e faziam uma confraternização muito grande conosco. Que coisa. Tem coisa assim que... Maravilhoso. É muito lindo de a gente ouvir, saber, e só conheceu, só quem passou. Porque é fácil falar uma coisa que tu não conhece, né? Verdade. Mas nós vivemos isso. Voltando à pergunta que você tinha me feito sobre o Lampião e a Maria Bonita, assim, o Lampião e a Maria Bonita tem toda aquela história de roubar do rico para colocar para o pobre, né? Mas também tem muita violência envolvida, eles eram bem brutos. E é uma época, era outra época, né? Era outra época. Faziam caminhadas de Sergipe para Alagoas, para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, a pé, dentro da Caatinga, né? Dentro da Caatinga. E tem uma particularidade no livro sobre Padre Cícero, a biografia dele, que fala que Capitão Virgulino Ferreira Lampião, capitão. Esse termo foi dado por Padre Cícero, quem conseguiu esse termo, junto aos políticos da época, para Lampião, com o seu bando, fazer confronto à coluna Prestes. Está lá no livro de Padre Cícero. Então, assim... Foi quando a coluna Prestes saiu das missões. Isso. Saiu das missões a cavalo. E fez aquela região lá. Tu viu como é que é? A história se encontra, né? E aí, naquela época, o bando Lampião já era muito temido, né? E aí, Lampião disse, eu coloco uma condição. Eu quero virar capitão. E assim foi feito. Tu vê como é que é? Assim foi. Agora tu disse ele era muito temido. E naquela época não tinha mídia que tem hoje, né? E nem meio de comunicação. Era praticamente boca a boca. O pai do meu avô, em Lajes do Cabugi, vendeu balas para o bando de Lampião. Numa das passagens de Lampião na região, Lampião não esteve na mercearia, na bodega dele, né? Mandou os capangas dele, a turma dele lá. E ele quase não aparecia, né? Ele ficava mais porque temia, né? Então, claro. Onde ele andava... Ele estava sendo caçado todo momento, né? É verdade. E tem toda essa particularidade, tem muitas histórias, né? Mas muitas histórias sobre Lampião, onde ele passava nas fazendas e pedia acolhida, e era assim, é uma história muito particular do Nordeste. Pelo que eu li sobre ele, ele era um cara educado, mas ele era... Não falhasse com ele, não pisasse nos calos dele, porque daí ele dava resposta no ato, né? Sim. Tem uma história de um bando dele em uma determinada fazenda, agora eu não recordo o nome da fazenda, nem qual foi o estado, mas é uma das histórias bem comentadas no Nordeste do Brasil, que ele chegou e aí pediu acolhida, e aí o dono da fazenda foi lá, acolheu, ofereceu comida, e um dos capangas dele, chamado de capangas, disse, essa comida aqui tá com pouco sal. E aí ele chegou e disse, tá com pouco sal. Aí chamou a dona da casa e disse, traz um pouco de sal aí. A mulher trouxe um
pacotão de sal, ele botou na comida do caboclo e disse, agora tu vai ter de comer todinha. E obrigou o caboclo dele, o capanga dele a comer isso. Essa é uma das histórias que se conta nos rincões do Nordeste. Era um cara muito duro, muito duro. Mas, e a história de Maria Bonita também é uma história assim bem... E o final deles foi um final trágico, né? Foram atocaiados e depois decapitados, né? Tem fotos deles, do bando de Lampião decapitado, né? Por uma tropa da polícia, né? Que o bando chamava de uma forma bem, bem particular, chamava dos macacos. Na polícia eram os macacos. Se justo. Eram chamados de macacos. Lá vem os macacos, lá vem o cangaceiro, lá vem o cangaço. Então eram se tratados assim. E a disputa era bala. Era ferronha, né? Era ferronha. Mas tu sabe que isso que nós estamos falando, porque as novas gerações não sabem disso. Quer dizer, para não deixar a centelha da história ser apagada. Quer dizer, isso aconteceu na nossa terra, na nossa pátria, no Brasil. Sim. Quer dizer, o Brasil é muito grande. Quer dizer, a gente, hoje, contigo, nós fizemos uma trajetória muito grande dentro da trajetória da própria história. Quer dizer, não estou puxando brasa para lado nenhum, ao contrário. Nós estamos vindo na luz da própria história. Sim. Contando fatos, relatando fatos que aconteceram. É verdade, mãe. E, assim, é o que eu te digo, o Brasil é muito rico. E o Nordeste tem muita história, mas muita história. Você vai para o Maranhão, tem influência francesa. Os holandeses entraram lá, vizinho onde eu morava, em Capuí, numa praia chamada Ponta Grossa. E você hoje vê a turma lá, Dona Santana, seu Jonas, um grande abraço, a família toda, a Capito, todo mundo que está lá, a influência holandesa na época, né? Os negros para o Porto de Galinhos. A gente trabalhei muitos anos em um dos grupos que são parceiros da Ouro Fértil. Tinha uma fazenda no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Inajá, que fica ali perto de Paulo Afonso, perto daquela tríplice também, fronteira entre Alagoas, Pernambuco e Bahia. E a influência negra lá era incrível, junto com índios. Ainda tem tribos de índios lá, preservadas e com a sua cultura, com suas tradições lá dentro daquela região, né? E um povo... Coisa boa. E um povo muito bonito, porque você vê o índio, aquele cabelão, as mulheres com aquele cabelão longo, preto, né? A cor da pele escura do negro e a mistura com... Então, assim, o Nordeste, como o sul do Brasil, você vê italiano, você vê alemão, você vê de tudo aqui, né? Então, assim, é um país muito rico, a gente tem que valorizar isso. E cruzou raça com raça, quer dizer, cruzou etnias e fizeram raça, esse rincão, né? Vem do índio, vem do polonês, vem do alemão, vem do italiano, vem do espanhol, vem do português. Vem do indígena. Do indígena, né? Ibicuitaba, Mossoró, vem dos índios Mochorós. Então, assim, a gente carrega uma coisa muito, muito rica, né? Que isso se transforma em comida, se transforma em música, se transforma em tradições. E, assim, o Nordeste tem muito disso, né? O português do Maranhão, um português muito elaborado. O rio-grandense já fala mais cantado, eu já falo mais cantado. O pernambucano já tem uma outra característica, né, de linguagem, de tudo. Então, assim, parabenizar você, ao programa, a rádio, agradecer demais, porque aqui é um lugar que eu fiquei, primeiro, impressionado pela estrutura que vocês têm aqui. Parabéns por tudo isso, pelo teu trabalho, por tudo isso que você representa aqui para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, para o mundo, né? Parabéns por tudo isso e, assim, agradecer demais a oportunidade de poder estar aqui, falar um pouco da minha cultura, do meu povo, que é o povo brasileiro, né? Que faz parte de tudo isso, né? Mas é muito importante te ouvir, Paulo. Quem agradece somos nós. Agradeço a ti, agradeço a Adilson, agradeço a Ouro Fértil por ter essa visão e essa integração de nós podermos mostrar para as novas gerações o potencial que nós temos. E temos que valorizar. A cultura é riquíssima. E a união nos faz muito mais forte do que somos. Verdade. Eu agradeço. E o convite já tá extensivo,
Foz do Iguaçu está lá. Você sabe que você tem uma casa e um amigo lá, na Muito hora obrigado. que precisar. E como diz o nordestino, tu é um cabra retado. Muito obrigado, Paulo. Paulo, quem agradece somos nós, a tua presença, e tenha certeza que esse programa estará daqui mais umas horas, o mundo vai estar nos olhos ao Mais Tradição, porque tu faz parte desta tradição. Muito obrigado. Obrigado. Abraço a ti e toda a tua família, e te desejo aí que 2026 seja um ano retovado de muita luz, de muita paz, de muita prosperidade. Muito obrigado. O programa Mais Tradição vai ficando por aqui. Mil graças. Mais Tradição. Oferecimento Ouro Fértil.